Minha querida Ismene, já tens conhecimento do decreto novo que o rei promulgou agora e mandou publicar pela cidade inteira? Já te falaram dele ou tu não vês ainda os males que ameaçam os amigos nossos, premeditados pelos nossos inimigos? Sobre os amigos não ouvi notícia alguma, Antígona, fosse agradável ou fosse triste. Desde que nos levaram nossos 2 irmãos mortos no mesmo dia, um pela mão do outro. Eu já previa. E te chamei aqui por isso. Apenas tu irás ouvir-me e mais ninguém. Que há? Estás inquieta com as más notícias? Dizem que Creonte mandou proporcionar injustos funerais a Etéocles. Dizem também que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer chorarem o desventurado Polinices. Ele não dá pouca importância ao caso. Impõe aos transgressores a pena de apedrejamento até a morte perante o povo todo. Agora sabes disso, e muito breve irás tu mesma demonstrar se és bem-nascida ou filha indigna de pais nobres. Mas nessas circunstâncias, teria eu poderes de te ajudar a desfazer ou fazer alguma coisa? Decide se me ajudarás em meu esforço. Qual a tua ideia? Ajudarás as minhas mãos a erguer o morto? Vais enterrá-lo contra a interdição geral? Ainda que não queiras, ele é teu irmão e meu. E quanto a mim, jamais o trairei. Atreves-te a enfrentar as ordens de Creonte. Ele não pode impor que eu abandone os meus. Pobre de mim. Pensa primeiro em nosso pai, cegando os olhos com as próprias mãos. Também matou-se a mãe e esposa dele. E no terceiro golpe, nossos 2 irmãos, no mesmo dia, mataram-se. Agora que restamos eu e tu sozinhas, pensa na morte ainda pior que nos aguarda se contra a lei desacatarmos a vontade do rei e a sua força. E não nos esqueçamos que somos mulheres e não poderemos enfrentar só nós os homens. Somos mandada por mais poderosos e só nos resta obedecer a essas ordens. Eu peço indulgência aos nossos mortos enterrados, mas eu obedeço, constrangida aos governantes. Ter pretensões ao impossível é loucura. Procede como te aprouver. De qualquer modo, hei de enterrá-lo e será belo para mim morrer cumprindo esse dever. Repousarei ao lado dele, amada por quem tanto amei. E tu, se queres, foge à lei mais cara aos deuses. Eu não fujo a ela. Eu não fujo a ela. Eu sou assim por natureza. Eu não quero opor-me a todos os concidadãos. Alega esses pretextos, mas não deixarei sem sepultura o meu irmão muito querido. Feliz, quanta preocupação me causas. Não deves recear por mim. Cuida de ti. Ao menos não reveles a ninguém os teus planos. Oculta-os bem contigo e eu farei o mesmo. Não faças isso. Denuncia-os. Se calares, se não contares minhas intenções a todos, meu ódio contra ti será maior ainda. Ferve o teu coração pelo que faz gelar. Mas dou satisfação àqueles que, bem sei, têm o dever de mais que a todos agradar. Mas se houvesse meios, você deseja o impossível. Quando sentir faltar-me a força, pararei. Mas o impossível não se deve nem tentar. Falando dessa forma, ganharás meu ódio e te exporás a ser odiada pelo morto eterno e justamente. Deixa-me enfrentar nesta loucura apenas minha esses perigos. Assim me livro de morrer envergonhada. Se crês que deves, vai. Mas parte com a certeza de que, apesar de agires insensatamente, és verdadeira amiga para os teus amigos. Senhores, apenas vós fostes chamados entre o povo. Primeiro, porque eu sei que fostes bons, fiéis e obedientes ao poder real de Laio. E depois, porque quando Édipo era rei aqui, e após sua morte, vossa lealdade inabalável ainda sustentou seus filhos, Etéocles e Polinices. Agora, todavia, que eles sucumbiram entre dupla morte, golpeando e golpeados com suas próprias mãos impuras, hoje detêm o trono e suas regalias. Não é possível conhecer perfeitamente um homem e o que vai no fundo de sua alma, antes de o vermos no exercício do poder. Se o rei do estado não se inclina pelas decisões melhores, e ao contrário,
por algum receio, mantém cerrados os seus lábios. Considero, e sempre o considerarei, a pior das criaturas. E se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, esse homem eu desprezarei. Eu nunca trataria os inimigos da minha terra como se fossem amigos. A salvação de Tebas também é nossa! Por isso, mandei comunicar ao povo, relativamente aos filhos de Édipo, que Eteocles, morto, lutando pela pátria, desça cercado de honras marciais ao túmulo e leve para o seu repouso eterno tudo que só os mortos mais ilustres se oferece. Mas a seu irmão, Polinices, que regressou do exílio para incendiar Tebas, foi ditado que cidadão algum se atreva a distingui-lo com ritos fúnebres. Se alguém quiser o bem de Tebas, há de ter a minha estima em vida e ao mesmo após a morte. Assim te apraz, Creonte, tratar amigos e inimigos dessa terra. Tens poder para impor a lei de tua escolha, seja em relação aos mortos e seja a nós, que ainda estamos vivos. Cuidai então para que minhas ordens sejam cumpridas. Qual é então a ordem que nos dá ainda? Sede implacáveis com os transgressores. Ninguém é louco a ponto de buscar a morte, Senhor. Seria esta, na verdade, a recompensa. Senhor, não vou dizer que chego assim sem fôlego, por apressar meus pés para ser mais veloz. Meus pensamentos muitas vezes me fizeram parar, dar meia volta em minha caminhada. Minha alma muitas vezes me falou assim: pobre de ti, por que te apressas a chegar quando a punição te espera inevitável? E se Creonte souber, por outro não irás também sofrer? Mas finalmente decidi que deveria chegar a ti, e embora eu quase nada saiba, ainda assim estou aqui para falar, pois a se confirmarem minhas esperanças, somente sofrerei o que for o meu destino. Quais os motivos desse teu abatimento? Falar-te-ei primeiro do que me interessa. És maneiroso em teus rodeios defensivos. Vacila-se antes de dizer coisas terríveis. Por que não falas, afinal, e vai embora? Então eu vou falar. O morto, alguém há pouco sepultou. Que dizes? Quando o vigia da manhã nos alertou para o acontecido, uma surpresa triste tomou conta de nós. Não víamos o morto, embora ele não estivesse bem sepulto, pois era muito pouca a terra que o cobria, como se fosse posta pela mão de alguém, querendo apenas evitar um sacrilégio. E não havia em volta rastro algum à vista. Nem de animal selvagem, nem de um cão qualquer, que houvesse vindo até o cadáver e o movesse. Então, brotaram entre nós palavras ásperas, de sentinelas acusando sentinelas. Por fim, disse que era nossa obrigação comunicar-te o fato imediatamente. Senhor, meu coração indaga há muito tempo se esse acontecimento não se deve aos deuses. Cala-te! Antes que eu cresça a minha cólera com a tua fala! É insuportável escutar-te quando dizes que os deuses podem ter cuidado do cadáver. Eu sei muito bem que foram os guardas que foram corrompidos. Todos! E subornados para agir assim por eles. Mas quem age assim, por interesse, um dia paga o justo preço. Eu juro que se não descobrirdes o real autor desse sepultamento e não o conduzirdes à frente de meus olhos, simplesmente a morte não há de ser pena bastante para vós. Sereis dependurados. Todos, ainda vivos, até que alguém confesse o crime. Permites que se fale ou devo simplesmente dar meia volta e retirar-me nesse instante? Não vês o quanto a tua fala me ofende agora? É nos ouvidos ou na alma que ela dói? Por que te esmeras tantos em saber onde é a dor? O autor te fere o coração e eu, os ouvidos. Nota-se que é bem falante. Talvez, mas esse feito eu não praticaria. Fizestes mais? Vendeste a alma por dinheiro. É terrível quando, embora preparado para ser um bom juiz, um homem julga mal. Diverte-te com teu brilhante julgamento. Mas se não descobrirdes, tu e teus colegas, o autor desse feito, acabareis por convencer-vos de que somente mágoas
traz o ganho ilícito. Senhor, após ouvir as tuas duras ameaças assustadoras, hei de trazer-te a donzela, autora da façanha, que surpreendemos cuidando de finalizar o funeral. Agora saia! Saia! E tu, então, que baixas o rosto para o chão, confirmas a autoria desse feito ou negas? Fui eu a autora. Digo e nunca negaria. Agora dize rápida. Sabias que existia uma lei que proibia aquilo? Sabia? Como não saber? Era notório. E te atreveste a desobedecer? Mas Zeus não foi o autor delas para mim. E não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas não escritas. Não é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas são respeitadas. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Eu já sabia que teria de morrer. E como não? Até antes de proclamares essas leis. Mas se me leva à morte prematuramente, digo que para mim só há vantagem nisso. Assim, cercada de infortúnios como vivo, a morte não seria então uma vantagem? Por isso, prever o destino que me espera é uma dor sem importância. Se tivesse de consentir em que ao cadáver de um dos filhos de minha mãe fosse negada a sepultura, então eu sofreria. Mas não sofro agora. Se te pareço hoje insensata por agir dessa maneira, é como se eu fosse acusada de insensatez pelo maior dos insensatos. Fica sabendo que os espíritos mais duros dobram-se muitas vezes. O ferro mais sólido, endurecido e temperado pelo fogo, é o que se vê partir-se com maior frequência, despedaçando-se. Sei de potros indóceis que são domados com um pequenino freio. Quem deve obediência ao próximo não pode ter pensamentos arrogantes como os teus. Ou são todos. Nem ela, nem a irmã conseguirão livrar-se do mais atroz destino, pois acuso a outra de cúmplice na trama desse funeral. E chamem agora Ismene. Eu a vi no palácio, estava como que transtornada, como que incapaz de dirigir a própria mente. Tragam-na! Prendeste-me. Desejas mais que a minha morte? Não quero mais. É tudo quanto pretendia. Então por que demoras? Em tuas palavras não há nada de agradável. E quanta glória poderia haver maior que dar ao meu irmão um funeral condigno? A tirania, entre outros privilégios, dá o de fazer e o de dizer sem restrições o que se quer. Só tu, entre os tebanos, pensa dessa maneira. Eles também me aprovariam, mas silenciam quando surges. Não coras por pensar, só tu, diversamente? Não há vergonha alguma em nos compadecermos dos que nasceram das entranhas de onde viemos. E aquele? Aquele que morreu lutando contra o outro? Também não era teu irmão? Do mesmo sangue? Do mesmo sangue de um só pai e uma só mãe. Por que distingues um do outro? Foi como irmão que ele morreu, não como escravo. Destruindo a cidade, o outro defendendo-a. A morte nos impõe as suas próprias leis. Nem morto um inimigo passa a ser amigo. Nasci para compartilhar amor, não ódio. Se tem de amar, então, vai pro outro mundo! Ama-o de lá! Não me governará jamais! Mulher alguma! Enquanto eu conservar a vida! Senhor, vejo transpor à porta Ismene, chorando lágrimas de irmã e amiga. Vamos, tu, que dissimulada como uma víbora em minha própria casa! Dize-me, confirmarás também a participação naquele enterro? Ou negarás? Negarás jurando desconhecimento? Eu pratiquei a ação. E a Antígona consente nisso. Sou cúmplice no crime e aceito as consequências. Mas nisso não terás o apoio da justiça, pois nem manifestaste aprovação à ideia, nem eu te permiti participar da ação. Notando os sofrimentos teus, não me envergonho de percorrer contigo o mar de tuas dores. Os deuses e os mortos sabem quem agiu. Não quero amiga que ama apenas em palavras. Não me julgues indigna de morrer contigo, irmã. E honrar o morto com os ritos sagrados. Não compartilhes minha morte, nem aspires a feitos que não foram teus.
Basta que eu morra. Que valerá a vida para mim sem ti? Como te poderei ser útil mesmo agora? Salva-te, Ismene. Não te invejo por fugires. Não participo do teu fim? A tua escolha foi a vida, a minha, a morte. Mas não ficaram de dizer minhas palavras. A uns parecerá sensata, a outros eu. Não te preocupes, está viva, mas minha alma há tempo já morreu. Está vendo? Uma parece louca, a outra é insensata sabidamente. Desde o dia em que nasceu. É, rei. Mas a razão inata em todos nós está sujeita a mutações dos infelizes. Isto se deu com a tua, quando preferiste ser má em companhia de pessoas más. Sem ela, que prazer teria eu na vida? Não digas ela. Ela não existe mais. Irás matar então a noiva de teu filho? Ele pode lavrar outras terras mais férteis. Isso não foi o que ele e ela pactuaram? Detesto, para os filhos meus, mulheres más. Como teu pai te despreza, meu querido irmão. Molestas-me demais com esse casamento. Vai mesmo arrebatá-la do teu próprio filho? A morte! A morte impedirá esse casamento. Parece resolvido que ela irá morrer. Leve-as. Leve-as para dentro. São mulheres. São mulheres, agora estarão confinadas como as outras. Além do mais, mesmo as pessoas corajosas, Antígona, tentam fugir se ameaçadas pela morte. Filho, Remo, ficaste enraivecido com teu pai quando soubeste da sentença irrevogável à tua noiva? Com teus conselhos úteis, traça minha conduta, meu pai. Casamento algum me importa mais do que a sua orientação. Deve ser esta justamente a diretriz inquebrantável de teu coração. Ser dócil à vontade de teu pai em tudo. Jamais deves perder o senso pela volúpia das mulheres. Prazeres. Essas mulheres cientes de que tal satisfação esfria quando a mulher com quem convives é perversa. Filho, existirá então ferida mais dolorida que estar casado com uma esposa má? Deves repudiá-la como inimiga. Deixa ela desposar alguém lá no outro mundo. E sendo assim, mato-a. Filho, se alguém transgride as leis e as violenta, ou julga ser capaz de as impingir aos detentores do poder, não ouvirá em tempo algum os meus elogios? Muito pelo contrário. Aquele que entre os homens todos for escolhido por seu povo, deve ser obedecido em tudo. Eu estou seguro de que esse homem obediente será um grande governante. A submissão, porém, é a salvação da maioria bem-mandada. Devemos apoiar, portanto, a boa ordem, não permitindo que uma mulher nos vença. Se fosse inevitável, mal menor seria cair vencido por um homem, escapando à triste fama de mais fraco que as mulheres. Os deuses, meu pai, implantaram no homem a razão. Se falaste certo acerca dessas coisas, não posso dizer. Mas outros também podem ter boas ideias. É meu dever notar por ti tudo o que os outros dizem, fazem ou censuram. Pois o medo impede os homens simples de pronunciar palavras que firam teus ouvidos. Agora eu, na sombra, ouço o murmúrio, escuto as queixas da cidade por causa de Antígona. Nenhuma mulher mereceu jamais essa condenação. Pelo contrário, ela merece uma recompensa por não deixar sem sepultura o próprio irmão. Este é o rumor obscuro ouvido pelas ruas, meu pai. Com relação a mim, nenhum dos bens é mais precioso que tua satisfação. Nenhum. Porém, não tenhas um sentimento só. Nem penses que só sua palavra é mais
é única e nenhuma outra é certa. Pois se um homem julga que só ele é ponderado e sem rival no pensamento e nas palavras, em seu íntimo ele é um fútil. Exorto-te, recua em tua ira. Deixa-te mudar, meu pai. Sei que sou jovem, mas acho que posso te dar algumas opiniões. Devemos aprender com qualquer um que fale para o nosso bem. E essa população está... Posso eu, na minha idade, receber lições de sensatez da natureza dele? Se houver razões. Se me acha jovem, olha mais então para os meus atos que para os meus poucos anos. Crês que exaltar rebeldes é ato louvável? Eu não te exortaria a respeitar os maus. E não foi um crime o que Antígona fez? Não é o que os cidadãos dessa cidade falam. Por acaso é a cidade que deve ditar as minhas leis? Falaste como se fosse jovem demais. Então, devo mandar em Tebas com as vontades alheias. Não há cidade que pertença a um só homem. Não deve a cidade ser de quem as governa? Sozinho mandarias bem apenas num deserto, pai. Vejam! Vejam! Ele parece um aliado da mulher. Se és mulher, pois o meu pensamento é em ti. Discutes com teu pai! Pior das criaturas! Porque agindo assim, ofendes a justiça, as leis divinas! Ofendo-a! Ofendo-a por impor respeito ao meu poder? Tu mesmo desrespeitas, tu mesmo ultrajando os deuses. Caráter sórdido! Submisso a uma mulher! Não me verás submisso a ti. Não percebes que a tua fala toda é por ela? Sim, é por ela, por ti, por mim e por todos os deuses dos finados, pai. Emon! Jamais te casarás com ela ainda viva! Pois ela morrerá levando alguém ao túmulo! O atrevimento leva-te a tais ameaças? É atrevimento refutar ideias vãs? Chorando aprenderás que é vão o teu saber. Queres falar apenas, sem ouvir nenhuma resposta? Chega! Chega! Escravo de mulher! Não fosses tu meu pai, dir-te-ia um louco. Pois ficas sabendo que essas censuras torpes não te alegrarão. Vão já buscar essa mulher insuportável para que morra aqui, diante dos olhos de seu noivo que tanta a ama. Não deves esperar que ela morra ao meu lado. E nem me verás nunca mais. Nunca mais! Guarda essa fúria para teus dóceis amigos. Levando-a por estrada, hei de enterrá-la numa caverna pedregosa, ainda viva. E lá aprenderá, finalmente, embora tarde, que cultuar os mortos é labor perdido. Concidadãos de minha pátria, vede-me seguindo o meu caminho derradeiro, olhando o último clarão do sol, que nunca mais contemplarei. O Deus dos mortos que adormece a todos, leva-me viva para os seus demônios. E agora caso-me com o inferno. Nosso caminho foi um só, chefes de Tebas. Dois vendo pelos olhos de um, pois quem é cego precisa, para caminhar, de alguém que o guie. Vamos, velho Tiresias, me conte quais as novidades. Já vou dizê-las. Mas quanto a ti, crê no profeta. Nunca fui desatento a tuas advertências. Por isso tens guiado bem esta cidade. A minha experiência atesta esse proveito. De novo está pendente a tua sorte. O que há? As tuas palavras me fazem tremer. Pelos indícios que ouvirás da minha arte, já saberás. É por tua causa, por tuas decisões, que está enferma Tebas. Nossos altares
todos e o fogo sagrado estão poluídos por carniça do cadáver do desditoso filho de Édipo, espalhada pelas aves e pelos cães. Por isso os deuses já não escutam nossas preces, nem aceitam os nossos sacrifícios. Pense então em tudo isso, filho. Os homens todos erram, mas quem comete um erro não é insensato. Nem sofre pelo mal que fez se o remedia, em vez de preferir mostrar-se inabalável. De fato, a intransigência leva à estupidez. Cadê o defunto, então? Não firas um cadáver. Matar de novo um morto é prova de coragem. Pensei só no teu bem e é por teu bem que falo. Convém ouvir a fala do bom conselheiro se seus conselhos são para o nosso proveito. Agora eu sou o alvo. Todas as flechas apontam contra mim. Eu sei, velho Tiresias, que há muito tempo a tua confraria explora-me e faz de mim o seu negócio. Eu sei que para essa ralé dos profetas eu sou mercadoria. Fique sabendo, velho Tiresias, que até os homens mais astutos mostram o seu verdadeiro caráter ao tentar dissimular pensamentos indignos com belas palavras, preocupados somente com o lucro. Saberá alguém? Ou imaginará que o bom conselho é a riqueza mais preciosa? Tal como penso eu, a insânia é o mal pior. Estás enfermo e gravemente deste mal. Para não insultar um adivinho, calo-me. Mas já disseste que menti nos vaticínios. Por ser gananciosa a raça dos profetas. E a dos tiranos ama só o ganho sólido. Sabes que está falando com o rei desta cidade? Sei, pois graças a mim salvaste essa cidade. É sábio, mas também amigo da injustiça. Forças-me a revelar coisas ocultas na alma. Revela! Revela! Não lucrarás nada com a tua fala. Na parte que te cabe, também penso assim. Tiresias, não barganharás nada, nada com essas minhas decisões. Tu lançaste às profundezas um ser vivo e ignobilmente o sepultaste, enquanto aqui retens um morto insepulto. Não tens nem tu, nem mesmo os deuses das alturas tal direito. Isso é violência tua contra os céus. Vê bem se é por ganância que digo essas palavras. E já que me provocastes, vou dizer agora. As flechas dirigidas ao teu coração, fui eu que as disparei em minha indignação. E da pungência delas jamais escaparás. Senhor, esse homem retirou-se após dizer terríveis profecias. Ele jamais previu mentiras à cidade, Senhor. Eu sei disso. Ceder é duro, mas deixar que a cólera me arruine também é duro. Cuidado, Creonte. O que devo fazer, então? Dize e eu obedecerei. Vá à caverna subterrânea e solta a moça. Para o cadáver insepulto, faze o túmulo. É o teu conselho? Achas melhor que eu ceda agora? E sem demora, rei. Sem demora, a punição divina caminha por atalhos e com pés velozes, e logo alcança os que praticam más ações. Penosamente renuncio à minha decisão e passo a proceder segundo o teu conselho. Não insistirei neste combate vão contra o inevitável. Vá já e age! Irei imediatamente. Já que mudou de rumo a minha opinião, irei soltar Antígona. Agora penso que é melhor chegar ao fim da vida obedecendo às leis inabaláveis. Vós que morais nas vizinhanças do palácio, escutai-me agora. Hoje tudo está perdido. Morreram. E a causa da morte são os vivos. Hemon morreu.
Foi ele em fúria contra o crime de seu pai. Mas vejo aproximar-se a infeliz Eurídice, esposa de Creonte. Ela vem do palácio para saber do filho. Ouvi vossas palavras, cidadãos presentes, quando saía para reverenciar a deusa Pala Atenas. No momento em que as grades do portão recolhia para poder passar, feriram-me os ouvidos notícias tristes de tragédias na família. O susto fez-me recuar, cheia de medo, e desmaiei dos braços de minhas criadas. Dizei-me novamente qual foi a mensagem. Dizei-me. Falar-te-ei na condição de testemunha, minha senhora. Segui com teu esposo, como guia, até a desolada elevação onde jazia ainda por sepultar o corpo de Polinices. Encaminhamo-nos depois na direção do leito nupcial de pedra onde estaria Antígona. Ainda de longe ouviu algum dos nossos o som de gemidos pungentes vindos daquela alcova. E quem ouviu veio contar ao rei Creonte. Quanto mais perto ele chegava do lugar, mais o envolviam os confusos sons de gritos doridos. E ele disse entre soluços: como sou infeliz! Será que eu adivinho? Estarei indo agora pelo mais funesto de todos os caminhos jamais percorridos. Recebe-me a voz de meu filho. Ide depressa, aproximai-vos, servos, e quando chegardes à tumba, removei a lápide que fecha, passai pela abertura, ide até a entrada para verificar se é mesmo a voz de Hemon que escuto ou se sou enganado pelos deuses. Foram cumpridas logo as ordens. No interior do calabouço, vimos pendente a moça, estrangulada em laço improvisado, com seu próprio véu de linho. Abraçado a ela, Hemon lamentava a prometida que vinha de perder. O moço, ao ver seu pai Creonte, olhando com expressão feroz, sem responder, cuspiu-lhe em pleno rosto e o atacou, sacando a espada. Ao errar o golpe, o desditoso filho se deitou sobre a aguçada espada que lhe transpassou o próprio corpo. E jazem lado a lado agora, morto e morta, cumprindo os ritos nupciais, não nesta vida, e mostrando aos homens que dos defeitos humanos a irreflexão é incontestavelmente um dos piores males. Que se há de pensar disso? Ela se retirou sem proferir uma palavra, boa ou má. Mas entrando no palácio saberemos se ela não dissimula algum plano secreto em seu magoado coração. Mas eis ali, o próprio rei que chega trazendo em suas mãos seu filho. Erros cruéis de uma alma desalmada. Vede, mortais, o matador e o morto, do mesmo sangue. Ai, feliz de mim, por minhas decisões irrefletidas. Ai, filho meu, levou-te ainda imaturo, tão prematura morte. Ah, hoje eu sei quão infeliz eu sou. Senhor, quantas desgraças tens de suportar? Uma trazes contigo, nos teus próprios braços, e em tua casa a outra, que logo verás. Senhor, morreu tua mulher, mãe infeliz do morto, há pouco, vítima de golpe bem recente. A morta, que verás em seus aposentos, te atribuiu a culpa desta calamidade e da anterior. Com as próprias mãos, ela se apunhalou no fígado, logo que soube da desgraça atroz do filho. O autor dessas desgraças sou eu. Somente eu. Eu. Fui eu. E apenas falo a verdade. Levai-me imediatamente para algum lugar, para bem longe, pois não sou mais nada. Que aconteça agora a última morte, a minha. Eu não quero viver nem mais um dia.
Prudência. Destaca-se a prudência como a primeira condição para a felicidade. Não se deve ofender os deuses em nada. A desmedida empáfia nas palavras reverte em desmedidos golpes contra os soberbos que, já na velhice, aprendem afinal o que é prudência.